está enfrentando uma situação financeira difícil, olha para todos os lados e não vê uma saída. Acredita que é impossível ter paz em meio a tantos problemas. A sensação é que ninguém vê os seus esforços, suas lutas diárias para continuar em frente. Acordar pela manhã tem sido um martírio e quando se olha no espelho, sua reação é chorar. Trabalhava como operadora de telemarketing e eu era aquela pessoa sempre desempregada. Eu ficava algum tempo em algum trabalho e aí eu cansava, enjoava, pedia demissão e aí eu demorava para me colocar novamente no trabalho. Eu não tinha um pão para comer em casa. Eu passava fome mesmo, sim. Eu tive um casamento que não deu certo, né? E nesse casamento eu deixei uma casa. Depois eu acabei me perdendo no mundo e tal, perdendo a empresa. Eu tinha empresa, perdi o carro que tinha, bati. Aí venho ao fundo do poço. Se é nessa situação que você se encontra, não tem mais o que fazer, nem a quem recorrer ou qual porta bater. Não perca mais tempo. Participe da palestra da Prosperidade com Deus e veja o seu poder se manifestar em sua vida, assim como o dessas pessoas. E aí foi quando Deus me inspirou para fazer um curso de corretagem, corretora de imóveis. E foi aonde realmente eu gostei, e estou até hoje, e nunca perdi nenhuma reunião assim. Eu consegui construir a casa de um valor aí, mais ou menos uns 250 mil reais. Eu consegui construir e fiz a casa do jeito que eu queria, com tudo do jeito que eu queria mesmo, que eu sonhava. A casa com garagem para 3 carros embaixo, com o telhado alto, coloquei ar-condicionado, coloquei tudo. Já está tudo mobiliado a casa. Teu sucesso vem daqui, não vem nem de mim. O teu sucesso vem da onde? Daqui, da sua fé. Vem de Deus. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família e te guarde e te livre de todo mal, meu amigo e minha amiga. Eu quero deixar o nosso SOS já à sua disposição, o 011 3573 3500 e o 011 3573 3510, que é o SOS da Prosperidade com Deus. Essa reunião de segunda-feira que tem transformado vidas. Você que está me assistindo agora angustiado, desesperado, precisando de uma ideia, de uma direção, de uma saída, de uma reviravolta. Essa é a palavra que nós estamos em cima dela essa semana. Uma reviravolta na sua vida financeira. Eu te aguardo aqui segunda-feira. Tanto às 7 como às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. Eu vou colocar a história desse vencedor da reunião de prosperidade com Deus aqui de Criciúma, o Jonas, e daqui a pouco eu volto. Jonas, quando você chegou na reunião de prosperidade com Deus, qual é a sua história? Como você chegou aqui? Como é que se encontrava a sua vida? Bom, pastor, eu cheguei na reunião do pacto, no caso da segunda-feira, uma situação de miséria extrema, né? Eu vim de uma família muito simples, eu conheço a Deus já há muito tempo, porém, na minha infância, na minha adolescência, eu tive uma situação de miséria muito extrema. A gente morava num bairro mais pobre lá na minha cidade, e nesse bairro tinha um lixão, e meu pai, ele trabalhava nesse lixão. A situação era de miséria a ponto de que muitas das vezes as comidas que eram descartadas pela vigilância sanitária nos mercados, nas padarias, que iriam para o lixo, muitas das vezes acabavam lá na nossa mesa. Então, assim, era uma situação realmente bem humilhante, até porque a gente não tinha uma casa de um cômodo só para 4 pessoas, era eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, né? Uma situação separada por um roupeiro. Não tinha teto, assim, tipo, não tinha forro, passávamos frio, o banheiro sempre uma situação muito lastimável. Para o senhor ter uma ideia de como é que era a situação, eu achava que uma pessoa que tinha uma casa com uma parede pintada era uma pessoa rica, porque eu não tinha aquilo.
E por muito tempo isso fez parte da minha infância, da minha adolescência, e isso de uma certa forma marcou, porque eu queria ter uma condição de vida melhor, eu não sabia como, né? Então a gente trabalhou nesse tempo também, não somente no lixão, mas também na roça, muito tempo numa roça de batata. Era complicado, porque às vezes no calor extremo a gente estava lá juntando as batatas para recolher, para poder tirar um sustento. Também trabalhamos em olaria de tijolos, eu trabalhei em olaria de tijolo, tipo, na minha adolescência. Então, assim, eu procurava sempre, eu era um garoto estudioso, até ia para a escola, estudava, nunca me envolvi com drogas nem nada, porém, eu não tinha aquela perspectiva, né? Até então, na minha família também nunca ninguém tinha feito faculdade, então eu vivia aquele mundo como se fosse... apesar de fazer parte daquele mundo, eu não me sentia, eu sentia assim, que eu queria mudar, mas eu não sabia como, não sabia o que fazer. Até que eu tive a oportunidade de conhecer o Pacto, né, a segunda-feira, e né, nas correntes que eu fiz da segunda-feira, né, as coisas começaram a mudar. Né? Primeiramente, antes, né, mesmo de qualquer coisa, eu priorizei o Espírito Santo, né, que foi o agente transformador. Mesmo naquela situação de miséria, naquela situação difícil que eu vivia, eu pensava assim, eu tenho que primeiro buscar Deus. Foi a minha prioridade. Eu descartei todo o restante, como diz a palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E assim eu fiz. Busquei o Espírito Santo, busquei a direção. Deus me batizou. Opa, agora eu estou com a direção, estou com a sabedoria, entendimento de Deus, vou para cima. Né? Comecei ali, Deus abençoou, me dando uma oportunidade de fazer faculdade. Foi bem difícil o período da faculdade, ganhei bolsa e tudo, mas foi complicado, mas finalizei a minha faculdade. A gente na faculdade, a gente aprende muito a trabalhar para os outros também, a gente aprende muito a técnica. E eu até trazia minha carteira no altar na época, né? Minha carteira de trabalho, pastor, ora aqui e tal. Né, e para Deus abençoar, e muitas das vezes a vaga não se abria, mas eu tenho certeza que Deus queria muito mais para mim. Eu queria um emprego e Deus queria me dar a oportunidade de empregar as pessoas. E realmente na nação eu lembro, né, como se fosse hoje como se fosse uma virada de chave, uma direção que eu não tive na faculdade. Né, hoje eu sou professor de pós-graduação, eu ensino os meus alunos, mas a gente ensina a técnica. Mas aqui na igreja, aqui no altar, no pacto, é algo sobrenatural. A gente percebe uma direção, né, eu até costumo dizer que a prosperidade tem tudo a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo dá uma direção aqui no altar do homem de Deus. Muitas das vezes o pastor nem tem aquele estudo todo, porém ele tem a visão de Deus, ele passa aquilo ali. É algo que não tem explicação a não ser realmente o sobrenatural. E isso fez com que me movesse dentro de mim um desejo de abrir meu próprio negócio. E assim eu fiz. Né? Eu abri um escritório de contabilidade, isso lá em 2012. E de lá para cá, Deus abençoou. Hoje eu tenho 4 escritórios de contabilidade, mais outras 4 empresas. São 8 empresas no total. Muitos negócios, apartamentos, investimentos, enfim. E Deus foi mudando. Não foi da noite para o dia, pastor. Não vou dizer que eu cheguei numa segunda, na outra segunda mudou. Não. Continua com as lutas, com as guerras, mas sabe quando tem paz? Quando você tem a direção, quando você vem cada segunda-feira renovar isso com Deus? É algo maravilhoso, é algo que eu costumo dizer assim, eu não consigo não deixar de vir. E não é porque eu sou avarento ou estou apegado ao dinheiro, muito pelo contrário. Não, isso nunca foi o dinheiro nunca foi o meu senhor. O meu senhor é Deus. E o dinheiro trabalha para mim. Então, e as coisas foram acontecendo nessa forma. Eu aprendi isso aqui. Hoje eu vou fechar um contrato, eu coloco Deus na frente, Deus vai lá e abençoa. Hoje Deus dá livramento, hoje Deus faz as coisas acontecer. Às vezes é um problema que parece impossível, que está todo mundo desesperado, porque no Brasil a gente tem uma alta carga tributária, a gente tem problema com fiscalização. Eu sou contador, então a gente sabe o dia a dia da burocracia que é. Mas assim, sabe quando tem Deus te dando paz dentro de ti, quando tem o Espírito Santo te dando a direção, faz isso, faz aquilo, faz o teu, né, permanece firme. Cada segunda-feira fazendo pacto, eu que, né, trazia o dízimo uma vez por mês, eu pensava assim, como é que eu vou um dia levar dízimos toda semana? Como? Hoje eu tenho essa oportunidade, assim, eu lembro disso todas as segundas-feiras. Eu já chego na reunião, já fico pensando que eu não vejo a hora de ir lá no altar cumprir meu propósito. Né? Não somente o dízimo, mas os meus propósitos. Porque eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança aqui com Deus. Né? Eu passei virada de ano no lixão. Hoje, essa última virada de ano agora, eu passei lá na igreja de Amsterdã. Né? Não deixei de passar na igreja, mas passei na igreja de Amsterdã. Então, assim, são situações que eu fico pensando, né, quando acontece. Porque, para o senhor ter uma ideia, a gente ficava esperando o caminhão do lixo
dos bairros mais nobres ali da cidade. E hoje eu moro nesse bairro nobre. Então, cada vez que eu desço no meu apartamento para levar o lixo até a lixeira da minha casa, eu fico pensando, eu já estive lá do outro lado esperando o lixo bom, que a gente dizia, para poder pegar um objeto, poder pegar um brinquedo, poder pegar alguma coisa para levar para casa. E hoje eu estou aqui, né? E tudo isso que eu tenho, prosperidade, as empresas, os funcionários, para quem, né, pedir para Deus um emprego, hoje eu tenho mais de 30 colaboradores, pessoas vinculadas à nossa empresa. Assim, pastor, eu posso dizer que tudo isso é importante, maravilhoso, ok, mas nada é comparado ao Espírito Santo, a direção de Deus, né? Eu fiz viagens para o exterior, já tive a oportunidade de conhecer vários países, Canadá, Estados Unidos, a Europa, fiz agora uma Eurotrip, conheci as 2 Disney lá da Europa, tipo assim, hoje eu posso estudar para minha filha do bom e do melhor, ela estuda em escola particular, então assim, eu digo assim, tudo isso é bacana, mas não é isso que não é isso que me atrai. Né? Assim como lá atrás eu priorizei o Espírito Santo antes de mudar a minha vida econômica, Deus ele prioriza hoje e eu continuo naquela mesma pegada. Aqui, fazendo a minha corrente, meus propósitos, são problemas diferentes que vêm, né? As dificuldades vêm, como eu falei, mas a direção de Deus, a direção do Espírito Santo faz com que eu tenha força, eu tenha vigor. Eu saio daqui da segunda-feira já, nas reuniões, já pronto para a batalha, assim, tipo, vai começar a terça ali e assim, pode estar o mundo caindo, mas eu estou em paz, eu tenho uma tranquilidade que as pessoas chegam para mim e dizem, como é que tu consegue? Eu digo assim, é Deus, e realmente não tem explicação. Eu agradeço muito essa corrente da segunda-feira, um pacto, porque realmente está aqui a minha aliança e realmente é algo que faz parte de mim desde sempre e espero que continue para sempre também. Deus é muito grande e te abençoe a cada dia, Jonas. Continua nessa fé aí. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnet alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo. Depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho. Eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Nenhum mal consegue resistir uma pessoa que toma uma decisão de enfrentar e lutar com um pacto com Deus. O pacto com Deus, a sua aliança com Deus, é que vai trazer na sua vida os resultados que você tanto precisa. Eu sempre falo para as pessoas aqui segunda-feira, fé, obediência e coragem faz qualquer ser humano chegar onde tem que chegar. Não há limites em nós, não há limites para você. Nós somos limitados pelos nossos afetos, está escrito isso na Bíblia. Os sentimentos é que derrubam o ser humano. São os sentimentos que é a sua fraqueza. Se você tem uma empresa, se você está passando por lutas na vida financeira, se você está vivendo agora o pior momento, se você olhar para os sentimentos, para o cenário, você não sai de casa, você não vem lutar.
Mas se você olhar para a palavra de Deus, que diz que tudo você pode naquele que te fortalece, então você vai conseguir dar a volta por cima. E por que eu coloco os depoimentos? Porque os testemunhos são a prova viva que quem faz um pacto com Deus muda a sua história. Acompanhe a história do Francisco e daqui a pouco eu volto. Olá, pastor! Olá, você aí do outro lado. É sempre uma satisfação trazer aqui histórias de sucesso para quem acompanha esse momento. É claro que existem muitas vitórias, mas não há vitórias sem lutas. E o Chico Lima enfrentou várias delas para poder chegar na situação que se encontra hoje. Tudo bom, Chico? Como era a sua vida antes de fazer o pacto? Minha vida antes do pacto era um desastre, né? Nada dava certo. A gente iniciou com uma loja de cosméticos, né? Eu e minha esposa, e infelizmente a gente não conseguia vender, não tinha clientes, né? Começou a vir dívidas e aí acarretou vários problemas. Quase uma separação, né? Por conta da dívida, e a gente ficou sem eira e sem beira, ao ponto de uma empresa ir cortar a nossa luz, porque a gente não estava pagando. Os vizinhos, né, eles até mesmo chacotavam da gente. Então, para a gente foi terrível, muito terrível. Bom, então muita luta para manter uma loja que era que vocês empreendiam. A gente estava com 2 funcionários, né? Infelizmente teve que ir embora, né? A gente não tinha como pagar eles. E era só desastre, faltando tudo dentro de casa. A gente não tinha mesmo condições de nada, nem mesmo de pegar um ônibus. Essa é a realidade. Você consegue estimar o valor dessas dívidas aproximadamente? Na época, era em torno de 22 mil reais, né? Então, a gente não tinha condições de pagar, porque tinha outras dívidas a ser cumpridas, e a gente ficou mesmo sem ele e sem beira. Como foi que a sua vida começou a ser transformada? Muito forte. Quando a gente fez o pacto, nós recebemos a Bíblia, né? Nós recebemos a Bíblia e ali fizemos um pacto com Deus, eu e minha esposa, e começou a vir as transformações. Deus começou a mudar. A nossa loja, só para te dizer, não entrava ninguém, né? E veio clientes nem que a gente conhecia. Começaram a comprar nossos produtos, né? E aí, bancos começaram a abrir as portas, né? Ligando para a gente. Começou a mudar e, de repente, quando a gente pensou que não, a gente estava bem, graças a Deus. E Deus tem abençoado abundantemente a nossa vida. Me fala das conquistas. Hoje a gente tem o nosso apartamento, a nossa casa confortável, nossos filhos. Hoje a gente pode comer em qualquer restaurante aqui em Fortaleza. Nós podemos passear, viajar. Nós temos nosso carro. E o mais importante do altar foi a direção que nós recebemos, que deu condições de nós comprarmos um grande terreno e ali construímos um prédio comercial, um prédio que vai haver vários apartamentos, pontos comerciais, certo? Então, Deus está abençoando abundantemente. Tudo está mudando, graças a Deus. Chico, e qual é a sua maior conquista? A maior conquista é o Espírito Santo, porque nos deu paz, trouxe sabedoria, trouxe conhecimento. O Espírito Santo para a gente é algo tão precioso que eu posso perder tudo, ficar sem nada, mas eu tenho o Espírito Santo, eu tenho tudo. Obrigada pela sua participação, por compartilhar a sua história conosco. Olha só, que sobrenatural incrível aconteceu na vida do Chico. E você também pode encontrar a saída para o seu sofrimento e ter sucesso nos seus negócios. Agora eu volto com o senhor nos estúdios. Nós vamos determinar nessa próxima segunda-feira agora uma reviravolta. Tem que haver uma virada na sua vida financeira. Nós colocamos dentro de nós que a cada segunda-feira uma direção para abençoar a sua vida. Enfrente o trânsito, as dificuldades que você tem que enfrentar. Não é fácil chegar aqui. E eu estou falando agora com pessoas que você está sofrendo
vivendo o pior momento da sua vida e tentando vencer aí na força do seu braço, sozinha, sozinho. Você não vai conseguir. Vem pegar a sua aliança nova, vem fazer o seu pacto com Deus e venha desenrolar a sua vida. Vamos a esses depoimentos agora só de pessoas que venceram e ganharam causas na justiça. Acompanhe e eu volto daqui a pouquinho. Eu tinha uma causa na justiça que estava há 2 anos e eu não aceitava, né? Quando o advogado falou para mim, se ele oferecer 25 mil, você quer? Eu falei, não, eu não quero, eu sirvo um Deus grande. Ele prescreveu R$ 61.040, se viesse a acontecer. Eu falei, eu quero isso. Aí o senhor pregou e pediu para a gente trazer uma cópia do processo. Eu trouxe e coloquei no altar. Eu falei, senhor, eu não aceito, é esse valor. Saiu? Saiu no mês de... Na segunda semana de novembro, R$ 61.040. Bispo, eu estava com 5 causas na justiça e saiu as 5 causas da justiça. Foi saindo uma atrás da outra, saiu as 5. Saiu as 5, a última saiu agora, que foi a do inventário. A vitória foi que eu tinha uma causa, bispo, eu estava mais de 10 anos amarrada e não saía. Aí eu vim, fiz o pacto, né? Com Deus, de vir ouvir e obedecer. Aí a causa saiu. Saiu? Saiu. O valor de 135 mil e com o valor, a parte desse valor, eu consegui conquistar meu apartamento que eu moro hoje. Qual foi a vitória depois que a senhora fez aliança com Deus? A prosperidade de Deus foi linda na minha vida. Eu estive aqui e eu pedi a oração para o Senhor e disse, aqui no altar, me ajuda que eu estou passando fome. O Senhor orou, né? E Deus ouviu. Saiu uma causa de 40 anos na justiça. Essa causa foi um valor alto, bom, mas não ficou aí. Na outra vez eu voltei e eu disse para o Senhor, na prosperidade com Deus, eu estava aqui presente e disse, ora por mim. Saiu uma causa em um dia, no outro dia saiu a outra. As 2 causas saíram. 3 causas da justiça. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Primeira, segunda e a terceira. Segunda, terceira. Tá passando fome ainda? Eu estou com fartura, graças a Deus. A Bíblia representa a palavra de Deus e nela contém milhares de promessas de uma vida próspera e abundante para quem se compromete a fazer uma aliança com Deus. Aqueles que decidem crer e obedecer têm visto o poder de Deus se manifestar de maneira grandiosa em suas vidas, transformando histórias de fracasso e humilhação em sucesso em todas as áreas. Em 2023, iniciamos o Pacto da Aliança com Deus e agora, em 2024, daremos continuidade a este compromisso firmado no altar com a nova aliança do Pacto com Deus, onde nela há o nome do Senhor Jesus, escrito em hebraico, para que este ano seja de prosperidade e sucesso. Segunda-feira, venha entrar em aliança com Deus e se torne um vencedor. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. E eu te aguardo nessa segunda-feira. E se você diz assim, pastor, a minha situação é tão complicada que eu nem dá para me esperar segunda-feira. Hoje, quarta-feira, feriado, você pode estar conosco aqui. Só a reunião da noite, que ao invés de ser às 19, hoje vai ser às 18. Vem buscar durante o dia normal, 7, 10, meio-dia, às 15 e às 18 horas. Que essa quarta-feira seja abençoada para você. Aproveita, eu estou falando com pessoas agora que hoje você não vai trabalhar. Hoje você está em casa. Tira esse tempo para buscar a Deus. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Deus te abençoe.